Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos começando mais um Portal do José neste início de semana, que antes de mais nada, eu desejo que seja ótima para você e certamente será. E nada como começarmos uma semana de forma muito positiva, trazendo notícias muito positivas, algumas de fora do nosso país, vindas especificamente de Portugal, e outras aqui de dentro do nosso país, que dizem respeito à nossa saúde, algo que foi absolutamente negligenciado durante esse tempo que uma agente criminosa esteve à frente do nosso país. Eu vou trazer aqui para vocês situações que são muito contrastantes, né? Mas para começar, vamos mostrar essa história aqui. A extrema-direita aqui no Brasil estava vitaminando por suas redes sociais a expectativa que a extrema-direita iria ganhar as eleições lá em Portugal, mostrando que os antiglobalistas, os anticomunistas... É engraçado o seguinte, o Dudu Bananinha, nesse discurso aqui, dizendo, não, porque o Chega está atuando contra a imigração em Portugal. E quem mais imigra para Portugal somos nós, brasileiros. Então, o discurso completamente idiota, mais uma vez anti-interesses do povo brasileiro, nós temos muitas raízes ligadas a Portugal, e esses criminosos fazendo sempre um discurso de divisão, um discurso de repúdio, enfim. Não é à toa que o senhor André Ventura, esse representante da extrema-direita lá em Portugal, estava sendo chamado de uma espécie de trumpizinho português, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo lá. E o Dudu Bananinha tinha postado um vídeo, né, dizendo, olha, o Antônio José Segura, o socialista, teve 31%, né, de votos, né, na primeiro turno. E o André Ventura, 23%. Portanto, o André Ventura ele poderia canalizar os votos todos os conservadores da extrema-direita e vencer o socialista Antônio José Seguro. Qual foi o resultado lá? O Antônio José Seguro ganhou com quase 70% dos votos. Eu estava vendo os mapas eleitorais lá em Portugal. Na cidade de Coimbra, o Antônio José Seguro teve 80% dos votos. Uma cidade universitária, cidade belíssima, cidade com muitos jovens, muitos imigrantes também, muitas pessoas que estudam lá na Universidade de Coimbra. Foi uma sapatada gigantesca, né? O que mostra que eles tiveram também estratégia muito competente de enfrentar a extrema-direita nas redes sociais, que, como em todas as partes do mundo, estão muito ativas e estão com os algoritmos funcionando a todo vapor, né? Então, parabéns aos nossos irmãos portugueses, Antônio José Seguro. O presidente Lula já mandou um abraço para ele. Parabéns, Antônio José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo. Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo, e consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia, porque o cidadão extremista do Chega, ele acha que isso é globalismo, né? O multilateralismo interessa a forças ocultas, aquela maluquice toda. O Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro, Luiz Montenegro, pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável. Então, certamente, daqui a pouquinho o Lula estará lá em Portugal também para dar um abraço lá no presidente eleito, né? E vejam só, o opositor do Antônio José Seguro tinha dito que se ele ganhasse as eleições, o Lula não poria os pés em Portugal, que seria preso. Dá para vocês terem uma ideia? O que é que estava acontecendo em Portugal? Pois bem, levou uma sapatada, né? Agora, engraçado é o seguinte, se ele vier ao Brasil, ele não será preso, né? Esse Antônio José Seguro, né? Enfim, mas será que vai ter coragem de aparecer aqui? Bom, o Lula fez um pronunciamento muito importante lá no aniversário do PT em Salvador. E muitas repercussões estão acontecendo. Eu repercuti aqui com vocês os aspectos que eu achei muito importantes do Lula ter reconhecido que existem falhas na esquerda, existem falhas na comunicação e existem falhas na forma da militância transparecer ou levar para as pessoas, de um modo em geral, algumas coisas que acontecem na nossa realidade. E hoje, como o Lula tocou também na importância de se chegar aos evangélicos, logo veio uma pancada aqui pelo Estadão, né? O colunista de extrema-direita, o senhor Diogo Schelp. O cacuete populista na fala de Lula sobre os evangélicos. Presidente aposta no convencimento via programas sociais, mas ignora a rejeição por valores e identidade.
O que ele está dizendo é o seguinte: não adianta levar gás para os pobres, para as pessoas mais necessitadas que são evangélicas, não adianta levar saúde, não adianta fortalecer o SAMU, não adianta melhorar a condição de salários, não adianta nada na vida concreta. O Lula tem que falar para as questões espirituais dessas pessoas. O Lula tem que tocar, né, no íntimo religioso dessas pessoas. Gente, é uma coisa tão estúpida, né? Essa forma de enxergar as coisas. Claro que os valores morais sempre têm que ser levantados também, porque eles estão absolutamente tratados de forma distorcida por essa extrema-direita, que fala tanta mentira, que impõe tanto medo na cabeça dessas pessoas religiosas, que elas, na hora do voto, muitas vezes elas ignoram uma realidade concreta que está acontecendo e votam com medo, votam ainda com medo, contrariando uma realidade concreta. Então, o grande desafio hoje que acontece no nosso país para enfrentar esse problema é dizer a verdade para essas pessoas, dizer que elas estão sendo enganadas. Gente, o que nós vimos, eu tenho visto muitos vídeos aí de pastores progressistas, pastores cristãos mesmo, né? Que são evangélicos com E maiúsculo, eles ficam indignados com essas manifestações religiosas aqui no Brasil com bandeiras de Israel. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo com a bandeira de Israel, elas estão defendendo o quê? O que tem a ver o Estado de Israel, o que tem a ver o genocídio praticado por Netanyahu e os extremistas que estão à frente de Israel com o povo evangélico aqui do Brasil? Então isso precisa ser explicado para essas pessoas, que elas estão sendo enganadas, elas estão sendo ludibriadas, estão impondo cada vez mais essa filosofia do medo a essas pessoas, né? Enfim, está aí o artigo da criatura. E a extrema-direita nas redes sociais continua com seus vídeos catastróficos, né? Essa aqui, por exemplo, diz: caos na justiça, caos financeiro, caos moral. E é o seguinte, isso vai amedrontando as pessoas, né? E aí a gente tem que também enfrentá-las com muita dureza. Bom, o presidente Lula está indo agora lá para o Instituto Butantan. Vejam só a diferença. Vocês conseguem imaginar se o Bolsonaro sabia o que era o Instituto Butantan? O curioso é o seguinte, que Tarcísio de Freitas, que é o filhote do negacionismo, estará lá com o presidente Lula, porque o governo federal vai injetar 1 bilhão e 400 milhões de reais em infraestrutura. Vai melhorar muito a indústria desses fármacos voltados ao interesse público, à saúde pública aqui no nosso país. Lula visita o Instituto Butantan e anuncia investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais em infraestrutura, vacinação e insumos imunológicos. Recursos serão aplicados na construção de 2 novas fábricas, além da modernização de outras 2. Investimento integra a política voltada ao fortalecimento da indústria da saúde, com foco nas principais necessidades da população. Eu estou querendo ver essa cena, o Tarcísio de Freitas constrangido do lado do Lula, né? Porque no tempo que ele estava no governo, o governo que ele pertenceu, o senhor Tarcísio, era um governo que era negacionista e, se pudesse, explodiria o Butantan. Lula anuncia 1 bilhão e 400 milhões para a expansão do Instituto Butantan. Eu vou trazer mais informações para vocês mais tarde. Mas o que se via, quando se falava em vacina e Butantan, era essa criatura medonhenta que está pagando os pecadinhos, né? A parcela dos pecadinhos, né? Porque o senhor Paulo Gonet, ele precisa se movimentar ainda este ano para mandar ainda mais condenações contra a Sorcrim de Bolsonaro pelos crimes que eles cometeram durante a pandemia aqui no nosso país. A criatura falava com desdém esse tipo de coisa aqui, ó. Se você não se recorda, vou colocar um trechinho. Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. Esse era o discurso criminoso desse bandido, gente. Só quem vivenciou esse período da pandemia no Brasil, só quem foi ao hospital, só quem teve um parente nessas circunstâncias, os que escaparam, os que sobreviveram, e infelizmente os que morreram, os que são parentes de médicos, de enfermeiros, de macários, motoristas de ambulância, de pessoas que morreram porque estavam ajudando a enfrentar essa pandemia e que sabem o que aconteceu aqui no Brasil. E aí, gente, é sempre importante, eu estou escrevendo sobre isso, vamos ver se esse ano eu consigo colocar esses livros aí em circulação, né? Para mostrar a responsabilidade dos grandes veículos de comunicação no acobertamento desses criminosos todos. Porque, gente, olha só, a equação é muito simples.
Como é que o Brasil teve essa gente genocida à frente do nosso país e uma parcela da população, quase 40%, ainda vota nessas criaturas? O que acontece com essa população? Ela está maluca? Ela ficou enlouquecida de vez? Ou simplesmente ela não foi informada corretamente do que estava acontecendo aqui no Brasil? São coisas para a gente pensar, né? Mas não parava por aí, não. Ele fazia esse proselitismo e ele abarrotava, esse proselitismo negacionista, ele ajudava a abarrotar as enfermarias, as emergências, os cemitérios, os IMLs, né? Vamos pegar mais um trecho aqui. Isso é uma precipitação, é mais uma maneira de levar terror junto à população, até porque tomar uma vacina, ainda que não tem um certo tempo de comprovação científica, fica muito difícil. E quando esse governador fala em vídeo que ele iria obrigar 40 milhões de paulistas a tomar a vacina, ele causa um pânico nesse pessoal. Gente, me desculpe aqui, tá? Esse ser abjeto é tão desgraçado, a figura tão desgraçada, que ele usava esse discurso que se obrigaria a tomar vacina no Brasil. Ninguém seria obrigado, ninguém invadiria a casa de alguém para obrigar a pessoa a tomar vacina. Apenas as pessoas que não quisessem se vacinar, elas sofreriam restrições no exercício de algumas atividades, alguns direitos, o que é uma coisa absolutamente comum para se combater uma pandemia. Mas essa figura desgraçada informava as pessoas de uma tal maneira, introjetando essas pessoas o medo, né? Enfim, mas agora está encarcerado, né? Está guardado na papuda e não vai sair dessa situação nem tão cedo. Tem mais de 27 anos aí para cumprir, né? E aí o seguinte, e aí dentro desse universo dos negacionistas, ainda tem os picaretas mais graúdos. Não sou inimigo, Ciro Nogueira acena Lula, Kassab ferta com republicanos e Centrão isola Flávio Bolsonaro. O que acontece? Essa figura também, desse universo cão, dizia coisas como essas aqui, ó, falando sobre o Lula. Vamos pegar aqui, vamos resgatar. Aqui, quando Trump mostrou a realidade que todo mundo assiste, que é a perseguição ao presidente Bolsonaro, aí o Lula diz que é violação da soberania. É muita cara de pau. Como disse o Trump, deixe o Bolsonaro em paz. Então, a criatura elogiando o Trump, torcendo para o Trump invadir aqui o Brasil, né? E dizendo que o Lula era muito cara de pau. Aí coisas assim que ele anda falando, né? Atenuada a nossa divisão, não foi um Lula que veio para unificar o Brasil. O senhor já conversou com o novo Lula? Não. Acho que o presidente Lula, eu tenho um respeito enorme por ele, mas ele sabe da minha... Gente, um respeito enorme, né? Imagina se ele não tivesse respeito algum, né? Então, senhor Ciro Nogueira, sua batata está assando no Piauí. O Piauí deu uma votação muito expressiva para o presidente Lula. E nós esperamos que os dois senadores eleitos lá pelo povo do Piauí excluam uma pessoa como o senhor, que é um bilionário, né? É um fazedor de negócios, é uma pessoa que esteve à frente do governo Bolsonaro e, portanto, ele só pode mesmo detestar qualquer ideia progressista aqui no nosso país, né? Bom, gente, filas estão andando, mais tarde eu encontro vocês aí que tem mais coisas acontecendo. Vou repercutir aqui como é que foi esse encontro aí do Lula no Butantã com outra cobra, né? A cobra peçonhenta, o governador do estado de São Paulo, né? Fico por aqui, um grande abraço, tchau!